Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um estudo. GED, Grupo de Estudo da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade no nosso estudo sobre o perispírito. Recomendamos que quem estiver vendo pela primeira vez esse estudo, que falar desde o primeiro episódio. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão assimilar mais algumas informações, aprender mais alguma sobre o perispírito, assim como nós aprendemos e vamos aprender muito mais hoje. Hoje aqui na companhia da Simone, minha amiga, do meu amigo Norberto, vamos dar continuidade e falar sobre perispírito e memória. O que será que essa memória tem a ver com perispírito? No que ela contribui para a nossa evolução? Para isso, Norberto, bem-vindo. Fique à vontade, a exposição é tua. Muito obrigado, Paulo. Os nossos cumprimentos a quem nos assiste. Então, hoje vamos estudar esse importante tema que faz parte, que é um dos capítulos deste livro-texto aqui que nós estamos estudando, do Zalmino Zimmermann, Perispírito, Perispírito. E então, hoje com o tema aí, Perispírito e Memória. Antes de nós relacionarmos as duas coisas, memória e perispírito, precisamos só esclarecer que a memória, nós construímos a nossa memória, a nossa lembrança, pelos estímulos que nós recebemos dos nossos sentidos. Não só através do estudo, da leitura e coisa e tal, mas quando eu, por exemplo, eu olho uma cadeia de montanhas e falo, puxa, essa cadeia de montanhas lembra a Serra Gaúcha. Ela é a visão criando em mim uma lembrança que eu já tinha lá de um passeio que eu fiz. Quando eu chego numa casa e tem gente fazendo pão, que mexendo na massa do pão, eu falo, nossa, esse cheiro me lembra da minha avó. Ah, minha avó era uma cozinheira, ela mexia tanto na cozinha. Quando eu ouço um passarinho e falo, puxa, este canto me lembra o som do violino. Então, ou mesmo o tato, né? Eu pego, por exemplo, um couro e vejo a textura do couro e falo, puxa, isto me lembra lá o sítio do meu avô, quando nós fazíamos isso. Então, os sentidos, a nossa vivência através dos nossos sentidos, nós vamos construindo a memória, né? E vamos acessando esta memória com maior ou menor facilidade, conforme o tempo que nós temos, conforme a impressão que o fato que levou isto à memória nos deixou. Às vezes é uma coisa corriqueira, é difícil de lembrar. Outras vezes é bem marcante, a gente fala, isso eu não esqueço jamais, olha que coisa, né? Mas aí a gente fica uma dúvida. Será que é o perispírito que pensa? Será que é ele que pensa? Ou será que é o cérebro que pensa e deposita isto no perispírito? Como é que é essa relação perispírito e matéria? Esta é a nossa proposta de estudo de hoje. Vamos lá, Paulo. Então, primeira coisa que nós precisamos deixar muito claro: a memória é um patrimônio da alma, é o espírito que pensa. O perispírito apenas ele vai refletir, ele é um instrumento da alma. Poderíamos fazer didaticamente uma correlação que na questão de memória, o perispírito está para o espírito, assim como o cérebro está para o corpo. O perispírito, ele pode servir ali de agente. Nós vamos ver daqui um pouquinho deste campo mental do espírito, né? Mas quem efetivamente pensa, quem efetivamente aprende e depois não esquece, não é o perispírito, é o espírito. Aí, como estrutura do espírito, aí sim, ele pode ter um campo espiritual ali, um campo mental que é responsável pela mente, né? Muito bom.
esta afirmativa, essa consideração importante para a gente startar o nosso estudo, está lá na questão número 89A do Livro dos Espíritos, né? O pensamento não é a própria alma que se transporta. Olha a resposta dos espíritos, né? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma, né? Assim como a lembrança. Então, quem efetivamente pensa, quem age, o grande agente, a fonte do pensamento da lembrança é o espírito, né? Na Revista Espírita, lá de maio de 1861, o espírito Dr. Class, ele fala o seguinte: credes que a faculdade de pensar resida no perispírito? É absolutamente como se perguntasse se o pensamento reside no vosso corpo. Não, não é assim. Quem pensa é o espírito. Isso precisa ficar bem claro. Agora, como nós já falamos e podemos repetir, né? Na estrutura perispiritual pode existir o corpo mental, ou seja, a estrutura, uma fisiologia perispiritual responsável por ser, digamos assim, um linguajar que nós sabemos hoje, de ser o banco de dados, a memória do espírito. Assim como o cérebro, ele é um processador do pensamento do espírito. O cérebro não pensa, ele processa, é diferente, né? Não vamos fazer isso. Quem pensa efetivamente é o espírito. Vamos lá adiante, Paulo. Neste contexto, nós voltamos lá nos centros de força, que foi um tema apresentado pelo Carlos Luz, nosso companheiro não está aqui hoje, que relacionou os centros de força com o perispírito, né? Então, ele apresentou para a gente os centros de força e observe que cada centro de força corresponde ali a um órgão do nosso corpo, né? Então, a gente entende que o centro coronário e o centro frontal, ele é responsável, né? Toda por essa parte cognitiva, por esse processo mnemônico do espírito. Então, estes dois centros de forças que está no nosso corpo têm o seu correspondente no perispírito, que, por sua vez, deve compor ao que a gente chama de corpo mental. Ou seja, assim como o cérebro está para nós, o corpo mental seria essa estrutura cognitiva, né, do espírito, né? Vamos adiante. Então, aí aqui ele nós só estamos reforçando, e o Albino reforça, né, aquilo que já deixamos bem claro no primeiro slide. O registro de toda aprendizagem ocorre fundamentalmente em sede anímica, ânima, espírito, no cérebro espiritual. Nós demos nomes aí de corpo mental. Acho que corpo mental será tema aí de estudos mais para adiante, né? Então, assim como a fisiologia do cérebro físico espelha rigorosamente o cérebro espiritual, que se projeta inteiro no perispírito. Nós já estudamos isso daí, que cada célula do nosso corpo se interliga à sua respectiva, entre aspas, célula ou estrutura no perispírito. Cada célula nossa está interligada no perispírito. Então, se minhas células cardíacas devem ter o correspondente no perispírito. Lógico, a minha parte cognitiva, mnemônica, do pensamento, da lembrança, tem a sua correspondente no perispírito. Ou seja, o cérebro só reflete aquilo que tem no perispírito, assim como todos os demais órgãos. É assim que as coisas funcionam. Quando se fala sobre memória, né, a gente
a ciência apresenta e a doutrina espírita acolhe, que nós temos, na verdade, 3 campos de memória, né? Se a gente pudesse ver essa figura aqui ilustrativa, esses 3 círculos concêntricos seria todo o nosso campo de memória, todo. Entretanto, quando nós estamos encarnados, nós não lembramos de tudo. Nós lembramos de parte daquilo que nós já vivemos, parte daquilo que nós já estudamos, aprendemos, vivenciamos, parte. Então, no estado que nós estamos de espíritos encarnados, e agora, por exemplo, esse estado que nós estamos, acordados, nós chamamos de estado de vigia. Nós acessamos somente este pequeno círculo central, o menorzinho ali, que traz toda a lembrança das situações atuais e imediatas. O que você comeu hoje? Como foi no seu trabalho hoje? Rapidamente, você tá chovendo aí? Aí você já, tá chovendo aqui. Você faz uma correlação. Como é que foi o dia? Foi sol ou chuva? Já traz rapidinho. Essa aí é a memória consciente. Mas se eu perguntar para você assim, viu? Onde você trabalhava em 1995? Talvez você nem fosse nascido ainda, né? Mas imagine que fosse. 1995? Peraí, deixa eu lembrar. Eu comecei a trabalhar naquela empresa, eu trabalhei 3 anos, deixa eu ver, depois eu passei para outra. Eu estava em tal empresa. Observe que precisou eu abrir algumas gavetas, eu precisei processar essa informação, não veio rápido, do tipo, o que você almoçou hoje? Eu já sei certinho que eu almocei. Essa precisou um pouquinho mais de trabalho, que a gente chama que é a memória subconsciente. Eu até consigo acessar, mas não tão rápida quanto a consciente. Eu preciso de um esforço. E quando a gente vai ficando mais velho, né, Paulo? O esforço é maior ainda. Não é essa lembrança não emerge rápido, não. Você tem que ficar caçando, você leva muitas vezes alguns dias para descobrir aquilo que você quer saber, né? Isso acontece muito comigo, eu leio muito, e aí eu falo, eu li isso em algum lugar. Será que está nesse livro? Será que está naquele livro? E eu passo dias tentando lembrar aonde, em que obra eu quero descobrir aquilo que está me atazanando ali. Então, eu fico procurando, né? Mas tem uma memória ainda mais difícil de ser acessada, que se chama memória profunda, ou, se preferir, memória remota. Eu poderia perguntar assim para você, o que você foi na última encarnação? Ô, louco, eu vou saber o que eu fui na última encarnação? Não consigo saber. Ah, é? E como você se sentia no útero da sua mãe? Era prazeroso ou não? Ah, mas você acha que você ficou doido? Você acha que eu vou saber como é que eu fui, como é que eu me sentia no útero da minha mãe? Então, este campo de memória não é que ele é inacessível. Acessamos essa memória profunda, mas em condições excepcionais. Por exemplo, se eu fizer uma terapia de vidas passadas, aí eu posso acessar outras vidas. Se eu estiver num estado quase de transe mediúnico, desdobramento, aí eu posso acessar em condições especiais este outro campo. Então, dependendo se estamos encarnados ou desencarnados, o nosso campo de memória é mais ou menos abrangente. Então, por exemplo, e nós vamos ver isso no último slide. Quando estamos encarnados, o nosso campo é só esse círculo central menorzinho ali. É este campo de memória, esse banco de dados, entre aspas, né? Fazendo só uma analogia. Nosso banco de dados é só esse pequenininho aí. Mas quando estamos desencarnados, livres das amarras do corpo físico, das limitações do corpo físico, eu consigo
ter a minha memória mais abrangente. Ô, Norberto, você vai lembrar desde o tempo que você passou de princípio espiritual para espírito? Não, não. Também não é assim. Não é uma memória larga, abrangente neste nível. Mas, de repente, dependendo da minha evolução espiritual, eu posso lembrar da minha última, penúltima, quem sabe até antepenúltima reencarnação. Posso saber de detalhes. O meu campo de memória é mais abrangente. Por quê? Porque eu estou livre da estrutura do corpo físico, né? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. E quando nós falamos de esquecimento, de lembrança, de esquecimento, quando estou encarnado eu lembro de poucas coisas, eu não lembro do que eu fiz. Então, este é um estudo clássico na doutrina, né? O esquecimento das vidas passadas, que é a pergunta que Kardec fez aos espíritos na questão número 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado, né? No que os espíritos dizem. Bom, primeira coisa, porque assim Deus o quer e acha que isto é importante. Mas, na verdade, você não deve lembrar, não pode lembrar de muitas coisas, porque isso podia te perturbar. Bom, desdobrando esta resposta dos espíritos, nós poderíamos apresentar uma série de justificativas, né, para esta pergunta. Nós, por exemplo, precisamos nos esquecer da última reencarnação para melhor nos adaptarmos ao planeta que vamos reencarnar, principalmente se estivermos vindo de outro planeta, com outro tipo de administração, com outras tecnologias. Se for essa condição, e pode muito bem acontecer, eu preciso esquecer e falar, você não está mais lá, agora você vai aprender aqui. Então, eu esquecendo da última reencarnação, eu consigo me adaptar melhor ao planeta onde estou reencarnando. Mas talvez a principal motivo seja para que a gente não tenha constrangimentos emocionais. Quando eu reencarno com familiares e eu vejo que nós tivemos atritos nas últimas reencarnações, se eu tivesse lucidez para isso daí, poderia dar um brigueiro enorme, né? A gente um brigando com o outro lá e coisa e tal, justificando porque fez aquilo. Então, o que a gente faz? Esquece do que aconteceu, né? Um outro motivo para a gente esquecer do passado é isso que nós chamamos aí de predisposição para novos aprendizados, que é um tema abordado num conceito chamado princípio da economia psíquica. Nós vamos ver isso no próximo slide. Assim também como nós vamos ver que o organismo, a estrutura orgânica responsável por ser um filtro das nossas lembranças do plano espiritual é a glândula pineal. É ela que vai deixar passar alguma coisa e bloquear outras para que melhor possamos aproveitar a nossa reencarnação. Ela vai funcionar, como está escrito ali, como uma estrutura limitadora, né? Então, o princípio da economia psíquica, ele fala o seguinte: o que é menos importante ou que já foi aprendido pelo espírito cede lugar, transitoriamente ou não, ao que é mais importante ou a novas aprendizagens. Roberto, eu não entendi nada. Então, tá bom, vamos ver assim. Eu sou um exímio musicista. Nas últimas 10 reencarnações, eu fui um compositor fantástico. Eu respiro música. Tudo que eu faço é em cima da música. Eu já avancei bastante na música. Mas aí a espiritualidade diz, alô, a vida é mais do que música. Agora é preciso que você avance nisso, que você avance nestes campos. Então, pode acontecer, para favorecer o meu progresso espiritual, que a espiritualidade adormeça conhecimentos já profundos que eu tenho numa área,
para que eu possa ter curiosidade, ter interesse em outras coisas que ainda eu não conheço. É isso que se chama do princípio da economia psíquica. Mas tem outra coisa. Imagine que você vai trabalhar e a sua mesa não é muito grande. E você quer pôr 1000 coisas em cima da mesa, ao ponto que você não tem espaço para desenvolver as suas tarefas. Então, o que é preciso fazer para você ter eficiência no trabalho? Ó, limpa um pouco essa mesa aqui. Deixa em cima da mesa só o que você vai usar agora. O que você vai usar depois, põe para lá e quando você precisar, você tira isso que está aqui agora e usa outra coisa. Então, este é o princípio da economia psíquica. Trazendo aí no linguajar de computador, né? Seria quando você fica usando muita memória, mas muito que você fica usando ali só está deixando o computador mais lento, você efetivamente não usa. Então você limpa, joga esta memória lá no segundo plano e deixa a memória livre do computador para ele ser mais rápido. Então, isso acontece também com a parte cognitiva do espírito reencarnado, que está reencarnado, né? Princípio da economia psíquica. Dei 2 exemplos, poderíamos facilmente dar mais exemplos nesse sentido, viu? O próximo é sobre a glândula pineal. O professor e doutor, né, Sérgio Felipe de Oliveira, ele fala que a estrutura orgânica responsável por limitar aquele campo de memória que nós vimos lá nos círculos concêntricos lá, é esta glândula pineal. É ela que fala, ó, negão, isso você pode lembrar. Isso, essa lembrança seria prejudicial para você. É ela que faz isso. Acontece que por diversos motivos pode ser que a glândula pineal deixe acessar informações que não deveria informar. E aí acontecem situações assim. Você é meu pai? Não, você não é meu pai. E nem aqui é minha casa. Eu moro na Índia. Meu pai chama fulano de tal, mora na cidade tal, na rua tal. Aqui não é minha casa e nem você é meu pai. Que negócio é esse? E a pessoa tem uma memória absolutamente precisa de outras reencarnações. Essas memórias, muitas vezes inoportunas, né, pode até gerar um transtorno psiquiátrico. Afinal, eu sou homem ou sou mulher? Eu sou Norberto, eu sou fulano de tal da última encarnação. Aquele problema que eu tinha com a justiça na última encarnação, ainda tenho nessa encarnação, e a coisa começa a embaralhar. E aí, muitas vezes, é motivo de sérios distúrbios psiquiátricos, né? É a glândula pineal também, quando devidamente trabalhada por um profissional da área médica, consegue, ela permite ela deixar mais elástica a glândula pineal e permite você acessar memórias que estão no campo, no corpo mental do espírito e acessar, por exemplo, aquilo que eu falei. Como foi prazeroso ou não o seu período de vida intrauterino? Como foi a sua última reencarnação? E assim as coisas funcionam, né? Esse é responsável pela glândula pineal, o grande túnel, a porta de acesso à nossa memória, né? E o último slide só vem corroborar aquilo que nós falamos lá quando nós mostramos aqueles 3 círculos concêntricos, que o espírito, quando desencarnado, por estar livre da resistência do corpo, consegue acessar um campo de memória maior do que nós enquanto encarnados. Basicamente, amigos, e sem querer de longe esgotar o assunto, é isso que a gente traz para as considerações dessa noite, viu?
Grato, Norberto, grato. Muito objetivo, com bastante informações, mas de forma clara. Foi muito gostoso, né, ouvir a tua exposição. Agradecer ao Paulo aí com o imprevisto. Importante que chegou, Paulo. Importante é isso, bem-vindo. Então vamos começar nossa reflexão, nosso estudo, e dar continuidade na exposição do Norberto, trazendo a Simone, depois em seguida trago o Paulo aqui. Simone, fica à vontade. Olá, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Parabéns ao Norberto, foi assim bem explicadinho, nos mínimos detalhes, como se diz, foi muito bom, né, a sua fala. E me marcou bastante o primeiro slide, que diz que a memória é patrimônio da alma. E aí eu trouxe aqui o auxílio de um autor, que é Luiz Gonzaga Pinheiro, que ele tem uma obra também falando de perispírito, e ele reafirma, né, o que o Norberto acabou de nos passar aí do Zalmino. E ele diz, né, ele fala da memória, tudo, e ele tem uma parte que ele fala dos acontecimentos, né, o que nos marca, né, as coisas que nós gravamos, o que o espírito guarda, o que o espírito registra, e realmente é tudo que é com muita intensidade, né? Tudo de acordo com a intensidade, com a duração, da maneira como ocorre, e que nos marca de alguma maneira, né? Ali que vem esse registro para nós. E guardamos geralmente o que mais nos toca, se assim a gente pode dizer, o que mais ali nos interessa. Então, esse autor ele vem nos falar sobre esse ponto. E ele fala também um outro ponto muito importante que o Norberto frisou no início, né, que é do espírito, que não é no espírito que localiza a sede da memória, né, no perispírito, é no espírito. E tem uma parte, Norberto, que ele diz assim, eu gostaria de saber um pouquinho de você, que ele fala que o espírito é uma imensa biblioteca ali, né, um complexo de computador de incomensurável banco de dados, que foi o que você colocou para a gente. E tem um momento que ele diz assim, que eu achei muito interessante. Sendo o espírito programador que, mal elaborando seus projetos, pode provocar circuitos nos sistemas perispiríticos, por ter entrado em choque com os objetivos da criação, daí a condição única que a vida apresenta para a volta ao equilíbrio é uma reprogramação. Eu achei muito interessante como ele coloca. Né? É uma reprogramação, arcando o espírito com os danos causados a si mesmo, por sua desídia, né? Por sua negligência. Quando eu li esse parágrafo, pensei, será que essa reprogramação é uma nova oportunidade, uma nova reencarnação? E entra em choque realmente, né, com tudo, com a criação, com tudo o que nós fazemos, com tudo o que nós temos registrados, mesmo no nosso subconsciente, o que fica gravado. Será que essa reprogramação que ele diz é uma nova reencarnação, Norberto? Ou será que a gente consegue fazer isso daí estando aqui ainda, né, nessa mesma existência? Simone e amigos, eu entendo que sim, é uma nova reencarnação. A relação corpo-espírito é intensa, o que se passa em um se reflete no outro. Então, quando, por exemplo, abusamos do álcool, por exemplo, ou abusamos do cigarro, isso lesiona a parte perispiritual, que funciona como se fosse uma forma do bolo. E aí, quando você vai pôr a massa nesta forma que já está amassada, não tem conversa. O bolo vai sair amassado, né? Mas não é só uma violência física, como nós estamos dando exemplo. Quando também nós mentalmente jogamos, potencializamos toda a nossa mente, todo o nosso pensamento para o mal, lesiona do mesmo jeito o perispírito. E aí, quando o ser cai, tem consciência do seu ato, existe uma culpa consciencial tão grande que muitas vezes lesa o perispírito da mesma forma. Então, muitas crianças excepcionais,
Muitas crianças com problemas cognitivos são espíritos, né, que não conseguiram trabalhar corretamente situações de outras encarnações, né? E vem com essa parte lesionada. Assim como o fumante nasce como uma criança com asma, uma criança com problema de renal crônico, mas também tem aquelas que potencializaram a mente para o mal, chegam também com sérias perturbações mentais, né? É assim mesmo. Grato, Norberto. Vamos chamar o Paulo aqui. Paulo, fique à vontade também. Bom, boa noite, pessoal. Desculpem aí o imprevisto, né? Tá muita chuva aqui. Eu perdi boa parte da apresentação, mas o tema, ele é bem interessante, né? A pergunta, pelos últimos slides que eu vi aqui do Norberto, né? Sempre muito bem apresentado, bem conciso, né? Esse resumo, porque não dá para a gente falar tudo, né? Em pouco tempo, né? Mas essa questão do perispírito, como a Simone colocou, de ficar grafado ali, e essa reprogramação, né? Acredito eu, depois o Norberto me corrija aí, que também é possível que a gente faça parcialmente uma reprogramação ainda nessa vida, né? Porque a mudança dos hábitos salutares, a mudança de pensamento, né? A forma de encarar a vida, e tudo isso, de certa forma, muda o nosso psiquismo, né? E mudando o nosso psiquismo, como tudo está na mente, como diz o Divaldo, né? Isso vai mudando também célula a célula, e se muda célula a célula, o perispírito está ligado ao corpo célula a célula, né? É bem complexo esse mecanismo, né? E aí, parcialmente, entendo que pode existir, sim, uma regeneração de fatores ali que, de certa forma, estavam contaminados, lesados, como o Norberto muito bem colocou, né? A gente fica muito preocupado, às vezes, com as lesões que nós causamos ao corpo diretamente, como o tabaco, o álcool, o excesso de comida, a sexualidade desenfreada, mas a mente em desalinho, conectada com obsessores, também provoca aí irradiações no nosso corpo somático que se refletem no perispírito e podem danificar o coração, por exemplo, né? Uma pessoa muito colérica, ela vai ter problemas cardíacos, isso vai se refletir no perispírito. Numa nova encarnação, a pessoa pode ter problemas relacionados a isso, como o Norberto bem colocou, a questão da asma, enfim, do câncer de pulmão, enfim, da afasia e tudo mais, que se reflete aí em doenças. Existem as doenças psicossomáticas, né? E o que são as doenças psicossomáticas? É a doença que nasce na mente, por conta de conflitos mentais que nós temos, e aí o perispírito ele vai lá e joga a mensagem para o corpo, para nos dizer, tem alguma coisa errada, né? Peço licença para fazer uma breve explicação, né? Na Grécia Antiga, existia o cimbalom. O que é o cimbalom? O cimbalom é o nosso símbolo. O que era isso? Era como se fosse um medalhão, onde ele era bipartido. Então, quando eu queria que alguém falasse em meu nome, eu dava metade desse cimbalom para a pessoa, ela se apresentava naquele local, mostrava metade, a pessoa que estava lá estava com a outra metade, recebia, juntava e falava, ok, você realmente está falando em nome do Norberto, por exemplo, né? No nosso corpo não é diferente. Quando nós detectamos algo no nosso corpo, é metade do cimbalom. Onde é que está a outra metade? No psiquismo. Aí precisa ver, juntar as duas para entender qual é o convite que tem ali, o que a psicossomática está falando. Que tipo de doença é essa? Que tipo de emoção está por trás? A mesma coisa, os sonhos. Né, que nós espíritas enxergamos os sonhos somente por um prisma, mas ele tem o prisma do inconsciente de trazer o símbolo também como uma forma do espírito conversar com a nossa parte encarnada, né? Então, existem mecanismos aí muito interessantes do perispírito que se manifestam via o comando central, que é a mente ou o espírito, se assim quiser, e aí vai se reproduzir no corpo físico, e o contrário também, né? Se direcionamos a mente para o bom caminho, né? Para o otimismo,
né? Porque o otimismo ele é muito importante. A pessoa pessimista, ela vive doente, já perceberam isso? Né? Mas a pessoa que é otimista, não estou falando do bobo alegre, tá? Tem o bobo alegre também, que a pessoa não está sempre rindo de qualquer desgraça. Não é isso, né? É o otimismo, enfrentar a vida com coragem, serenidade, resignação, a resignação ativa que nós conhecemos do espírita, que vai fazer de tudo para mudar o cenário e se não der, ele se resigna, ele aceita, ele entende que não tem como ser diferente, né? Então, esse otimismo, essa confiança na vida, essa confiança na imortalidade, né? Como diz o Emmanuel, confiar na imortalidade reduz muito dos nossos sofrimentos. Então, a gente começa, de certa forma, a reparar os tecidos sutis do nosso corpo, do nosso cérebro, da nossa mente, né? Veja, por exemplo, a depressão. Nós estamos tristes, nós estamos com vazio, nós estamos com raiva, frustrados. Quando começamos a ter força e a sair desse buraco, porque vem do latim, deprimere, estamos no buraco realmente, né? E começamos a mudar o nosso pensamento, nossa forma de encarar a vida, o nosso corpo reage, né? As sinapses ocorrem e a gente vai gradualmente refazendo isso, né? Mas, enfim, o processo, a regra, passa por isso que o Norberto bem explicou, a Simone. Se lesarmos, vamos para o mundo espiritual, sofreremos as consequências, e se a lesão foi grave, aí precisamos, isso que a Simone comentou, que é dessa reprogramação de uma nova vida, do novo corpo, para que possa ser feita a drenagem, possa ser feita ali a reparação, conforme o Norberto e a Simone colocaram aí. Vou parar por aqui, senão a gente se alonga muito, Paulo. Obrigado, tá? Ô, Lodi, mas só para complementar, eu acho que um excelente exemplo desta reparação mental seria no livro que nós acabamos de estudar, Paulo e Estevão, né? Olha como ele mesmo, na própria encarnação, ele faz toda essa reparação mental, né? Olha que show. Roberto, eu vou fazer a leitura aqui de uma parte do livro, está lá na página 317, que Zalmino diz assim: desencarnado, o espírito é dono de uma memória mais completa e aguda, livre do arrimo biológico que o sustentava, mas que também o cerceava. O espírito recorda mais. Quanto mais evoluído, mais perfeitas surgem as lembranças, passando a alcançar, de acordo com suas condições e necessidades, número cada vez maior de encarnações passadas, arquivada no subconsciente profundo. É o que se pode chamar de gradativa recuperação da memória integral, marcando a identidade, a unidade e a continuidade do eu, através das múltiplas reencarnações. Gostaria de te ouvir assim. Nós estávamos até comentando, né, fazendo aí um aquecimento, conversando sobre um outro tema, mas eu citei uma frase e ela me veio agora. Essa consciência que vai tomando, né, principalmente do desencarnado, seria também o choro e o ranger de dentes? Ou seja, é na hora que eu caio realmente na realidade do que eu fui nessa encarnação e nas outras? Essa capacidade que o espírito desencarnado, né, já na erraticidade tem de acessar um campo maior da sua memória, é porque, entre aspas, a pineal do perispírito, ela é muito, quando ele chama de um túnel, ela é muito mais aberta do que a nossa pineal. Se cada estrutura do nosso corpo físico tem a sua correspondente no plano espiritual, de se falar, não sei se o nome chama-se pineal, mas a estrutura responsável no perispírito também está ali. Só que muito menos sutil, permite ao espírito, até por uma necessidade de educação, ter uma memória mais elástica, não total, né? Mas não se engane, viu? Muitas vezes em reunião mediúnica você fala assim: qual o seu nome? Rapaz, o espírito responde: eu não sei qual é o meu nome. Onde você mora? Onde? Não sei. O que você faz? Então, não é porque desencarnou
que ele já está tendo acesso a tudo, né? Este acesso mais abrangente, mais vasto, tudo reflete no equilíbrio emocional também dele. É assim que se é assim. O que acontece aqui? Puxa, mas você tem uma memória fantástica, hein? E tem pessoas que não lembram que comeu no almoço, almoçou, né? Então, a mesma coisa também acontece no plano espiritual. É exato. E aí, Paulo, não sei se é isso que você mencionou, quis dizer, senão a gente vai corrigindo, né? Muitas vezes, a culpa consciencial bloqueia mais um vasto campo de memória e você fica naquele clichê só da culpa. E que acontece com a gente também. Quando a gente faz uma burrada, você fala, puta vida, por que eu fui fazer aquilo? Mas esquece, bola para frente e você fica martelando. Você fica martelando. É a culpa. É exatamente esse sentimento que vivenciamos aqui, vivenciamos também no plano espiritual. Ótimo, ótimo. Vamos para mais uma rodada, assunto muito gostoso, né? Simone? Tem uma parte, um trechinho aqui do livro, do Luiz Gonzaga, que eu achei muito interessante, essa parte da memória que ele fala, que ele diz assim, que eu acho que é o que o Norberto nos colocou e o Lodi também, de certa maneira. Ele coloca assim que o espírito tem, portanto, uma memória psicológica e o perispírito uma memória biológica. Ele classifica por força da capacidade de registrar em sua substância os pensamentos e as modificações a que estes induzem. Sendo o perispírito o veículo de manifestação do espírito, esse recebe através daquele as impressões do mundo onde habita. Será que é por conta disso que daí ele fala, né, que o espírito ele grava, né, ele tem a memória psicológica, porque daí ele grava as sensações, né, as impressões, as intenções, né, do espírito, e aí ele coloca que o perispírito ele grava mais a parte biológica, e ele diz que a memória biológica do perispírito, de um plano mais avançado, sendo outra com mais conquistas, não nos permitiria adaptação a esse novo dinamismo, bem como a nossa memória psicológica do espírito acusaria apenas aquilo que encontrasse alguma analogia com o seu conteúdo armazenado. Então, ele coloca essas diferenças, né? Devido às sensações, às situações, o olhar, né? O olhar ali espiritual para a situação, a tecnologia avançada. Gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, Norberto? Que eu achei interessante essa distinção que ele coloca da memória. No meu mapa mental, que eu crio aqui para entender, e eu falei isso no primeiro slide, eu entendo assim, mas é a minha forma de entender, que o cérebro está para o corpo, como o perispírito está para o espírito. Então, se eu lesionar o meu cérebro, o hipocampo, principalmente que é responsável pela parte cognitiva, né? O córtex, neocórtex, eu não consigo mais concatenar as ideias. Eu não consigo processar a fonte do pensamento, que é o espírito. O espírito pode até pensar, eu não concateno mais, o corpo já não obedece. Eu, espírito, não consigo dar toda a minha potencialidade no corpo, porque o corpo não obedece mais. A mesma coisa se reflete do espírito no perispírito. Quem pensa mesmo é o espírito. Entretanto, entre aspas, o cérebro do corpo, no perispírito também existe
o cérebro que nós temos no nosso corpo, que seria aquilo que nós chamamos, no meu mapa mental, do corpo mental. Então, existe essa estrutura cognitiva no espírito. Então, é o perispírito que pensa? Não. Ele é só um agente, é transmissor da vontade, da memória do espírito. É onde o espírito efetivamente acessa. Então, para mim, fica bem fácil entender, e não sei se esse mapa mental está correto, essa relação corpo-cérebro, perispírito e espírito. O Paulo também poderia colaborar mais aí, ver se concorda com esse mapa mental, hein? Perdão, com essa relação que eu disse. Não, eu acho que faz sentido sim, né, Norberto? Pensar, tem que ser assim, né? Porque a inteligência é um atributo do espírito. Então, quem pensa é o espírito, né? E aí o perispírito, ele vai ter algumas funções, como nós já vimos, né? Mas, de fato, é isso aí que você falou. Pode ter outros aspectos que nós não temos condições de entender ainda, mas, de fato, né, as características psicológicas, elas são da mente. Né? Tanto é que a mente vai influenciar o perispírito, aí célula a célula, para formar um cérebro defeituoso, né? Um cérebro destinado a desenvolver uma depressão, um sistema nervoso desequilibrado, algo do tipo. Então, tudo está lá na sede, e o perispírito, ele passa a ser ali digamos, o decodificador. Então, eu acho que a sua analogia aí foi muito boa, foi muito bem colocada, né? Não sei se a Simone quer retomar a palavra para comentar. Quando eu fiz a leitura desse trechinho, eu achei um pouco confuso, mas o mapa mental aí que o Norberto fez, e lembrando do primeiro slide também, é bem isso daí mesmo. Essa diferença aí do psicológico que fica no espírito, né? E as influências que vai ter com certeza biológica ali no perispírito. Eu achei bem assim, bem interessante. E no finalzinho, né, ele finaliza essa explicação, ele coloca assim que sem essa afinidade fluídica entre o planeta e o seu habitante, o perispírito não se adaptaria, não teria condições de transmitir do espírito e para o espírito as sensações e impressões advindas do relacionamento espírito-ambiente, sem o qual toda intermediação seria impossível. Então, se não tivesse realmente esse movimento aí que a gente está, né, falando desde o início, não seria possível toda essa impressão e essa memória. Então, tem que ter, sim, né, essa afinidade entre o espírito e o local onde ele está. Simone e Paulo e amigos, sem querer polemizar, né? Mas uma prova que isto é verdade é que quando morremos, o cérebro se desfaz. Não obstante, eu, espírito, me projeto na espiritualidade, carregando comigo todas as minhas virtudes, as minhas virtudes, os meus defeitos, os meus conhecimentos, a minha ignorância, enfim, a minha individualidade. E se é verdade, não vou entrar neste assunto aqui, mas naquela história, por exemplo, de espíritos que chegam a perder o perispírito e se tornarem em criaturas ovoides, né? Uma vez deve ser assim, reconstituído o perispírito, partindo que isto seja verdade, a memória, todo o patrimônio, toda a vivência deve ser colocada no seu devido local, né? Mas tomando isso como verdade. E também sei que não é propósito do nosso tema de hoje. A minha contribuição aqui final, e fiquem à vontade também, falar, não, Paulo, eu não entendo dessa forma. Eu vou colocar duas coisas aqui, né? Uma que nós estudamos, inclusive o Paulo que fez a exposição, sobre as funções do perispírito. E uma delas é a função organizadora, até destaquei aqui. Serve para organizar o campo somático, reordenar características que foram alteradas
com o mau uso do livre-arbítrio e propiciar campo específico para a formação de possibilidades psíquicas e ou até mesmo intelectuais próprias para a atuação do indivíduo no campo físico. Então, eu entendo que essa função organizadora é influenciada, organizada, gestada, por assim dizer, né, pela memória. Né? Através da memória, nós ali. E também, para destacar no final, o que eu até coloquei aqui como, na minha anotação, memória útil, Zalmino diz assim: expõe a ordem divina que só remanescem na nova encarnação os conteúdos que forem úteis à evolução do espírito, os quais normalmente se manifestam através de tendências ou aptidões inatas. Graças a esse esquecimento mais profundo, que funciona quase sempre como uma verdadeira e maravilhosa pausa revitalizadora na história pessoal do espírito, pode a jornada evolutiva prosseguir com mais proveito, possibilitando-lhe o reajuste kármico e novos progressos. Aqui a gente vê, né, quanto bom é o nosso Pai Celestial com a gente. Né? Então, passo para você, Norberto, se quiser, ou a gente passa para mais uma rodada final aí. Fique à vontade, se quiser. Paulo, para Em cima do mim, que eu eu falei. acho. Perdão. Para mim, eu acho que está ótimo. Esta é a proposta mesmo, da gente só dar uma introdução, um aquecimento, e para todos os temas que nós estamos comentando aqui, é fundamental, é imprescindível que a pessoa que quer aprender sobre o Espiritismo, todos nós nos aprofundemos em inúmeras obras aí, né, em leituras complementares, viu? Obrigado aí pela oportunidade do estudo. Simone, quer um comentário? Fique à vontade também. Tranquila? Vamos lá. Paulo? Eu queria comentar brevemente isso que você falou aí, Paulo. Na mitologia grega, nós temos a Medusa, que é uma górgona, né? E a Medusa, ali, em determinado momento, ela ousou desafiar uma deusa muito poderosa. E nós não podemos desafiar os deuses. Toda vez que nós desafiarmos os deuses, nós seremos punidos, né? Toda vez que nós quisermos brigar com o espírito, né, nós, criaturas encarnadas, quisermos ferir os propósitos da nossa encarnação, do self, ou da alma, ou do espírito, nós perderemos, porque a força do inconsciente é muito maior. Uma analogia do Jung imagine que a nossa parte consciente é uma rolha boiando no oceano. O oceano seria o nosso inconsciente, ou seja, o nosso passado espiritual, ele é muito maior e ele pode nos afogar num simples movimento. E por que eu estou falando da górgona, da Medusa? Qual foi o castigo da Medusa? Ela foi transformada num monstro, com a cabeça cheia de cobras, e aquele que olhasse para ela petrificaria e morreria. Pois bem, os nossos conteúdos inconscientes, nós temos esse Deus interno, da Medusa. Nós não podemos olhar diretamente para a face desse Deus interno. Se nós olharmos diretamente para isso, nós petrificamos, nós morremos. Como é que Perseu vence a Medusa? Por métodos indiretos. Então ele ganha um escudo, uma espada de Atena, uns pezinhos que voam, uma sandália que voa, etc. e tal. E é uma luta inglória, porque ele tem que olhar para ela pelo escudo e brigar aqui, né? E ele vence. Como é que o inconsciente mostra os nossos conteúdos terríveis de forma indireta? Um sonho, uma memória, uma intuição, uma sincronicidade, porque nós não podemos olhar diretamente para esses conteúdos. Vou além. Quando desencarnarmos, não teremos acesso ao nosso passado do jeito que a gente gostaria, porque podemos olhar para a cara da Medusa. Então, a espiritualidade fala, calma, vamos olhar só 2 ou 3 aqui, porque se a gente olhar lá na época do Cristo, por exemplo, pode ser que você petrifique, a gente caia na culpa, a gente se desequilibre, né? De perceber que a gente fez
fizemos coisas terríveis e não temos estrutura moral ainda suficientemente desenvolvida, psicológica, para suportarmos, né, os efeitos da culpa que isso poderia gerar. Daí a bondade divina de promover o esquecimento, de trazer somente aquilo que a gente dá conta, né? Então, cuidado com a regressão de memória, porque pode mexer numa ferida que não vai cicatrizar, né? Mas ainda bem que o inconsciente, ele é inteligente. E ele só mostra aquilo que a gente dá conta de lidar, né? A vida só traz o que nós damos conta de lidar. É o que está no Evangelho, né? Deus não coloca algo muito pesado em ombros fracos, né? A gente só recebe o que dá conta realmente de trilhar nessa jornada, né? Excelente, excelente colocação, Paulo. E uma coisa fantástica, como Deus é maravilhoso, como Deus realmente é perfeito, de fazer com que a gente não olhe realmente para esse monstro de frente, né? Pô, que coisa fantástica. Acho que terminamos o nosso estudo em muito, muito bacana, né? Eu plagiando o Norberto, no meu mapa mental aqui, você falando, Paulo, eu calculei com o Perseu o escudo como espelho, eu olhando para o espelho, vendo a medusa que tem dentro de mim, que eu preciso extinguir. Tá? Agradeço de coração a companhia de vocês, foi muito prazerosa, aprendi muito com vocês e convido a todos para que continuem conosco na próxima semana, capítulo 11, Perispírito e Mediunidade. São todos convidados e desejamos a todos que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre presente.